Ezequiel capítulo 18, diz assim o versículo 1: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais, vós que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. O que foi que aconteceu aqui, pastor? Aquele povo teve um momento que eles deixaram o primeiro amor, deixaram a presença de Deus, se afastaram do caminho de Deus, e eles começaram a passar por muitas provas. Eles começaram a passar por muitos sofrimentos. E qual era a parábola que eles contavam? Que eles estavam passando por aquela situação porque por conta dos pecados dos seus pais. Eles pensavam: por causa dos nossos pais, nós agora estamos sofrendo. Então Deus, vendo que eles estavam falando isso, o Senhor usou o profeta Ezequiel para falar com aquela nação e para falar com aquele povo, dizendo: nunca mais vocês irão dizer este provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos o que? Se embotaram. O Senhor disse: nunca mais vocês falarão isso. Por quê? Porque a responsabilidade é pessoal. Glória a Deus. O ser humano, ele tem o poder de decisão. Se o ser humano decidir: a minha vida vai ser uma bênção, então será. Se o ser humano decidir: a minha vida vai ser cheia da presença de Deus, então ali haverá. Se o ser humano decidir: eu serei uma pessoa salva, então essa pessoa será. Porque o ser humano tem o poder da decisão. Então aquele povo ficava olhando para a sua geração passada e culpando eles. É por conta disso que nós estamos nesta situação, é por conta disso que há tantas maldições. Aí no versículo 4, Deus falou assim, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E ele diz: a alma que pecar, essa morrerá, se não se arrepender. Então Deus falou que aquele povo tinha o poder da decisão. Aquele povo tinha o poder de decidir como que iria ser a vida deles, se ia ser na bênção ou na maldição. Deus falou: todas as almas são minhas. As almas que estão na igreja são de Deus, e as almas que estão lá no mundo também são de Deus. Agora, para aquelas almas serem salvas, eles precisam buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que o da santificação? Porque o ser humano, ele foi criado perfeito. Sim ou não? O ser humano, ele foi criado plenamente na presença de Deus. Não havia sofrimento, não havia dor, não havia doença, enfermidade. O ser humano tinha tudo o que ele precisava, porém, o ser humano conheceu o pecado. O ser humano conheceu aquilo que não era para ter conhecido. Foi o pecado. E o pecado separou o homem de Deus, levando o homem a provar das maldições dessa vida. Mas o Senhor, ele abriu a porta para o ser humano da salvação, preparou o caminho para que o ser humano pudesse voltar à presença de Deus. Então Deus, ele fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então todo ser humano precisa buscar o quê? A santificação. Porque a natureza se corrompeu, mas ela pode ser santificada. Pode ser santificada. Então Deus, ele diz:
todas as almas são minhas. Glória a Deus. Todas as almas são de Deus. Agora o ser humano precisa buscar o quê? A santificação. Ele continua dizendo: assim como é a alma do Pai, a alma do Filho também é minha. Vamos lá para o versículo de número 19. Mas dizeis: por que não levará o Filho à iniquidade do Pai? Porque o Filho procedeu com retidão e justiça, e guardou os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Deus está dizendo: olha, o Filho, ele vai ser livre de qualquer sentença. Por quê? A geração passada, os seus pais podem até ter errado, mas se ele andar, se ele proceder com retidão e justiça, e guardar os estatutos e praticar, certamente ele viverá. Glória a Deus. Então Deus estava mostrando para aquele povo o caminho. Olha, vocês têm que parar de ficar colocando a culpa em outras pessoas. Vocês têm que parar de ficar colocando a culpa nas coisas, nas suas gerações passadas, em outras pessoas. Não. Vocês é quem decide como que vai ser a vida de vocês. Glória a Deus. Aí ele vai e diz aqui, versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Olha o que Deus está dizendo: certamente viverá e não morrerá. Ou seja, não tem dúvidas. Ele falou que a justiça do justo virá sobre ele. O justo, pessoal, ele vai ser recompensado por Deus. O justo, ele vai ser retribuído. Cada atitude de justiça, Deus vai retribuí-lo. Mas a impiedade do ímpio cairá sobre ele, se ele não se converter. Então quem decide é quem? É o ser humano. A pessoa que decide o que vai vir sobre ela, o que vai vir sobre ele. Se é a bênção ou se é a maldição. Deus deixou para que a pessoa escolhesse. Ele fala: o ímpio, a impiedade vai cair sobre ele, mas se ele se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Deus falou. Se o ímpio se arrepender, se ele se consertar, então, e guardar os meus estatutos, então certamente ele vai ter vida. Vai ser algo que vai mudar. Glória a Deus por isso. Versículo 22. E de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que ele vem praticando, ele viverá. Olha só, pessoal, a Bíblia diz que nós estamos mais perto da salvação do que no começo, do que no início. A cada dia que se passa, nós estamos nos aproximando ainda mais da grande e eterna salvação do nosso Deus. Você vê o que está acontecendo no mundo? Até no carnaval as pessoas estão falando de Jesus. Até no carnaval está sendo falado sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. As pessoas estão tudo lá, pulando, dançando, comemorando, mas estão ouvindo falar da volta de Jesus. Estão ouvindo falar do arrebatamento.
Olha só aonde é que a palavra de Deus está chegando. Deus, ele usa os seus servos em todos os lugares. Glória a Deus. Deus, ele usa os seus servos aonde? Na igreja. Deus usa pessoas lá fora. Deus usa pessoas até nas festas mundanas, Deus usa. Por quê? Porque nós estamos mais perto da salvação do que no início, do que no começo. E o Senhor diz: todas as almas são minhas. Deus, ele quer salvar até mesmo aquelas pessoas que estavam lá no carnaval, se drogaram, fizeram tudo que não convém, mas Deus está dizendo: essa alma é minha, eu vou trabalhar para salvar essa alma, eu vou trabalhar para alcançar essa alma, eu vou colocar diante desta pessoa o arrependimento, eu vou falar na mente, eu vou tocar no coração, eu vou mostrar para essa pessoa que está mais perto do que longe. Jesus fala: trabalhai não apenas pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Então, enquanto Jesus não volta, Deus está trabalhando para salvar as almas, porque as almas são dele. As ovelhas que foram arrebatadas, Deus, ele quer trazer de volta. A luta é grande, mas Deus está trabalhando. Deus, ele enviou o seu Filho Jesus. Deus, ele enviou a sua palavra. E Deus também enviou o seu Espírito Santo. Ou seja, Deus está trabalhando nessa terra porque todas as almas são deles. E Deus, ele não abre mão de nenhuma alma. Deus, ele não abre mão da minha alma. Deus, ele não abre mão da sua alma. E Deus também não abre mão das almas que estão lá fora, das almas que estão lá no mundo. Deus, ele não abre mão de nenhuma alma, pois o Senhor, ele não morreu na cruz para aqueles que estão salvos, os sãos. Jesus falou: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, ele morreu na cruz principalmente foi pelos pecadores e aqueles que vivem em trevas. Jesus morreu na cruz, foi por eles também. Glória a Deus. Foi pelas almas. E o que o ser humano tem que fazer? Buscai a santificação. Glória a Deus. E nós que já estamos no caminho de Deus, nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer até o final, perseverar até o fim. Aí Jesus falou, aí será salvo. Versículo de número 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Não, eu desejo que antes ele se converta de seus maus caminhos e viva. Olha o que o Senhor falou: eu não tenho prazer, eu não me alegro na morte do ímpio. O desejo de Deus é que o ímpio mude, é que o ímpio se converta. Aí ele diz, eu desejo que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. É o desejo de Deus. Versículo 24. Mas, desviando-se o justo da justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura ele viverá? De todas as justiças que ele tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Deus está dizendo, da mesma forma é o justo. O justo, ele tem que permanecer na sua justiça. Porque se o justo, ele se desviar e praticar o que é mal aos olhos do Senhor, a justiça que ele praticou não adiantará de nada. Olha só,
não se fará memória. A justiça que ele praticou, não se fará memória. A vida com Deus é assim. O que aconteceu no passado já não conta mais. O que conta para Deus é o hoje, é o amanhã e o futuro. Porque o ser humano ele pode mudar tanto para melhor como para pior. Por isso que o povo de Deus tem que estar sempre procurando mudar para melhor e nunca se afastar do caminho de Deus, porque se a pessoa se afastou, a justiça que praticou não se fará memória, Deus não vai lembrar. Versículo 25: e dizeis, porém, olha o que eles falaram: o caminho do Senhor não é direito. Por que que eles falaram que o caminho do Senhor não é? Você imagina só, um ser humano falar que o caminho de Deus não é direito, é porque o negócio estava bravo. O negócio estava muito sério naquela época. O povo já estava discordando de Deus. O povo já estava dizendo que o caminho de Deus não era direito. Por quê? Porque eles queriam que a justiça que eles praticaram no passado viessem justificar eles no presente, sendo que eles tinham se afastado de Deus. Deus disse: não, vocês querem ser justificados, então permaneça na justiça. Vocês querem continuar sendo abençoados, então permaneça no caminho da bênção. Glória a Deus. Eles falaram: o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? 26: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, ele morrerá. 27: mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma para a vida. Olha só, como é que o ser humano, ele conserva a sua alma para a vida eterna? É permanecendo no caminho de Deus. Não deixa nada te esfriar, não deixa nada te tirar do foco, não deixa nada te tirar do objetivo. Apóstolo Paulo diz: o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o reino de Deus, e nós temos que estar focados nesse alvo. Focados nesse alvo, porque o Senhor disse assim, conservará a sua alma em vida. Quando você compra, por exemplo, um objeto, você procura conservar. Para quê? Para que aquele objeto ele venha durar mais tempo. Sim ou não? Você compra uma televisão, você compra uma máquina de lavar, você compra ali uma geladeira, você vai conservando para que ela esteja sempre nova, para que ela venha durar cada vez mais, sem dar nenhum problema, sem dar nenhum defeito. Assim é a alma do ser humano. Para a alma do ser humano não dar problema, não dar defeito, ele tem que conservar a sua alma no caminho eterno. Aí ele diz aqui, versículo 29: contudo diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Deus falou: olha, o meu caminho é direito, é o caminho de vocês que não estão direito. Então vocês devem converter-vos das vossas transgressões, iniquidade, e a iniquidade não servirá de tropeço. Ou seja, a iniquidade não vai mais te prejudicar, não vai mais estar nos teus caminhos. A maldição não haverá mais. 31.
lançai de vós todas as vossas transgressões, o que transgredistes, fazei-vos um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus está dizendo, por que vocês vão perder a salvação, se eu estou oferecendo de graça para vocês a vida eterna? Não tem nem fundamento. O Senhor está dizendo, por que vocês não irão optar pela salvação, se eu estou oferecendo para vocês de maneira tão fácil? De maneira tão fácil. Ele pergunta para o povo, fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele está dizendo, olha, a salvação é para vocês, essas almas são minhas, a salvação é para vocês, o caminho eterno é para vocês, as promessas de Deus é para vocês, e por que não abraçá-las? E por que não tomar posse? 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Glória a Deus. E o povo deu trabalho ao Senhor. Eu vou ler outra passagem, lá no profeta Jeremias, que o Senhor diz assim, mas isto eu lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês possam ir bem. Olha aí, Deus queria que aquele povo fosse bem no seu caminhar. Deus queria tanto que aquele povo tivesse uma jornada abençoada. Lá no Salmo 81, se eu não me engano, Deus fala, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel tivesse andado nos meus caminhos. Ele falou, eu teria sustentado aquele povo com trigo mais fino e com o mel que sai da rocha. Deus, ele tem tanta vontade, pessoal, de salvar as almas, de mudar, de transformar, de abençoar o ser humano. Aí ele fala, sereis o meu povo e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram e nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. No propósito do seu coração, andaram para trás e não para diante. Olha aí, Deus queria que aquele povo andasse para frente. Deus queria que aquele povo andasse de forma boa, de forma abençoada. Que aquele povo tinha que fazer era somente dar ouvido aos conselhos do Senhor. Era dar ouvido ao conselho do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles andaram nos seus próprios conselhos. Como é, pastor, os próprios conselhos? É assim, não? Eu acho que assim vai ser melhor. O ser humano faz isso, ou não? Tem a maneira certa de fazer, mas a pessoa diz, eu acho que assim também dá certo. A Bíblia diz que o povo andou para trás e não para diante. Em outra passagem, o Senhor Deus, ele falou assim, o Senhor te guiará continuamente, e ele fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Glória a Deus. Olha o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o ser humano rejeite o mal e aceite o bem, e permaneça escolhendo bem todos os dias da sua vida.